nós podemos transformar a nossa energia positivamente. Porque antes da vitória vem o alinhamento. E quem entende isso vence por consciência, não por sorte. Jung dizia que a vida é uma jornada de individuação, um processo de tornar-se quem se é. E ele também dizia que o inconsciente se comunica com a gente através de símbolos, doenças, coincidências e emoções. A medicina chinesa tem uma abordagem similar, ensina muito parecido, da seguinte forma, e de outra linguagem, que cada emoção, cada sintoma e cada padrão repetitivo é uma mensagem energética do corpo tentando restabelecer o equilíbrio. Quando unimos os dois saberes, psicologia de Jung e a bioenergética oriental, entendemos que vencer não é correr atrás dos resultados, mas alinhar os níveis de consciência, de energia e do corpo. E é justamente aqui que a medicina chinesa se conecta. Ela ensina que a energia da terra, baço pâncreas e estômago, seus órgãos energéticos, transforma tudo o que recebe. Alimento, emoção, pensamento em energia vital. Se a terra está equilibrada, a mente fica estável. Se está sobrecarregada, a pessoa se perde em preocupação, dúvidas e muita confusão. É como alguém que passa o dia pensando em tudo que pode dar errado. Não percebe, mas essa ruminação consome energia vital, igual o corpo tentando digerir em demasia os seus alimentos, mas fica simplesmente pesado. É o mesmo processo mental. A energia, na forma de confusão, ou ela está parada ou ela está muito agitada. Às vezes, tem também energia bloqueada num ponto e energia agitada em outro ponto. Os sistemas começam a entrar num desequilíbrio muito profundo, numa dissociação de forças, né? É como se aquele diálogo, né, de harmonia do yin yang ele deixa de acontecer. É como se o yang parece ter uma vida própria na sua agitação e o yin passa a ter uma vida própria na sua passividade. Há uma dissociação energética, energética e os sintomas de bloqueio de energia, de corpo pesado, de estação energética começam a acontecer. Energia emocional. Transformar o medo em sabedoria. Esse é o segundo ponto. O segundo ponto é a tal da energia emocional. A maioria das pessoas perde força porque luta contra o que sente. Deixa fluir. Não agrida ou não se consuma. Jung dizia que não há luz sem sombra, que o crescimento começa quando olhamos aquilo que evitamos ver. Na medicina chinesa, esse princípio é o elemento água, os rins e a bexiga, morada do medo e da coragem. Quando o medo é negado, ele se transforma em ansiedade, tensão e fuga. Quando é acolhido, se torna direção e prudência. Pensa numa pessoa que quer mudar de carreira, mas sente medo de perder estabilidade. Ela diz: não é o momento, mas no fundo está congelada, está paralisada. É quando mais ela reprime o medo, mais a vida fica parada. Isso é o ti dos rins estagnado, a água que não flui. Ela apodrece, ela fica completamente estagnada. Quando você observa sem julgamento, o fluxo volta. A água deixa de ser medo e se transforma em sabedoria. Porque o medo só quer te proteger, não te limitar. Quem aprende a escutar suas emoções vence com equilíbrio, não com impulsividade. Presta atenção no que eu vou falar. Tem certas emoções, ou praticamente nós temos todas as emoções presentes. O problema em relação à emoção ou qualquer tipo de energia é quando elas se acumulam. Esse acúmulo pode acontecer uma paralisia ou pode acontecer uma agitação. É quando a gente perde o controle e a nossa mente perde a
incapacidade não só lidar com essas emoções, como também de ter aquela clareza do que tem para poder tomar decisões saudáveis. Prestar atenção nas emoções desde o início, desde da ocorrência inicial delas, é fundamental para você se posicionar em relação à sua vida. O terceiro ponto é o propósito e direção. Jung dizia: a vida que não é vivida se transforma em doença. E a medicina chinesa concorda. Quando a energia do elemento madeira, o fígado e a vesícula, está bloqueada, surgem irritação, raiva, indecisão e estagnação. O fígado é o general. O fígado é o general do corpo energético e é ele que planeja o ritmo da vida. Sabe quando você acorda e pensa: não aguento mais esse trabalho, mas não faz nada para mudar? Só fica reclamando? Só fica no nível mental? Ou quando tudo irrita e parece que o mundo está contra você? Isso é energia madeira pedindo para você agir, mas com propósito, não por impulso. A raiva, quando compreendida, é a força da criação. Quando reprimida, é veneno puro. Na bioenergética Yin Yang, a madeira se equilibra quando a mente se alinha com o coração. Propósito não é um plano da cabeça, é uma vibração do coração que move todo o corpo, te dá uma direção nova. E é isso que a gente trabalha no treinamento Yin Yang. Desbloquear a energia do fígado, liberar o Qi preso e fazer o seu propósito voltar a pulsar. Porque quem tem direção interna não precisa de aprovação externa. Quem tem um posicionamento interno não precisa colocar os seus problemas na conta dos outros. Assim, assuma o posicionamento, a responsabilidade e comande a história da sua vida. Vamos ao quarto. Chegamos ao grande mestre, coração e relacionamentos. O campo do Shen, a casa do espírito, o elemento fogo. O quarto ponto é o coração, o centro espiritual do ser humano. E não é um espiritual qualquer. Esse espiritual, para a medicina chinesa, é energia. Jung dizia que o amor é a única força capaz de unir os opostos. E na medicina chinesa, o coração abriga o Shen, que ele chama de espírito, a energia pré-natal, a nossa herança ancestral, a consciência espiritual. Quando o coração está agitado, o Shen se dispersa e a mente se confunde. Quando o coração está sereno, o Shen se ilumina e tudo se equilibra. Isso parece um sonho. Não, você está acordado. É possível sim. Em algum momento, você já sentiu que tudo na sua vida estava aparentemente certo, mas por dentro existia um vazio? Ou quando um conflito com alguém te tira o chão e faz você perder o foco? É o Shen instável, o fogo do coração oscilando. E energeticamente, o fogo governa todos os outros elementos. Se ele perde equilíbrio, o sistema inteiro perde o ritmo. Saiba que um fogo em excesso, ele consome o yin. Saiba que o fogo em excesso consome o yin. Na prática, como é que funciona isso? Imagina uma fogueira bonita, cheia de madeira. Se você colocar mais álcool ou mais gasolina, agitar o fogo, vai consumir a madeira muito rapidamente, ou se ventar. Sabe que essa representação do vento tem muito a ver com a energia do elemento madeira, que numa agitação interna ativa o seu fogo e consome o seu yin? É nesse momento que você tem que parar e nutrir o seu yin. Tem que trazer a força, tem que trazer mais madeira. A nutrição para o corpo tem a ver com a madeira que a gente coloca na fogueira para apagar o fogo. Apagar ou reduzir, ou ele manter-se num nível ameno. Então o yin e o yang caminham junto quando tem madeira suficientemente para queimar e o fogo não é grande o suficiente para acelerar o processo de queima da madeira. Assim se relaciona o yin e o yang, entre nutrição e entre ação. Você age através do movimento bastante moderado, se posicionando, usando uma respiração equilibrada, usando a consciência,
do seu corpo. Aí você vai combinar todos esses pontos que nós tratamos até agora e você vai ter uma clareza mental, como foi dito lá no início, e você vai ter um coração firme para trabalhar. Clareza mental associada a um posicionamento emocional adequado não tem como dar errado. Você vai construir qualquer coisa na sua vida para alcançar a sua prosperidade. Fé e ação inspirada. A dança do yin e do yang. É o quinto ponto. E o quinto ponto é o equilíbrio entre o yin e o yang. A fé e a ação. A vida se desorganiza quando você faz demais sem sentir ou sente demais sem agir. Yin é receptivo, o descanso, o insight. Yang é movimento, a execução, o resultado. A vitória acontece quando os dois elementos caminham juntos, equilibradamente. Você conhece alguém que vive planejando, mas nunca executa? Ou aquele que só age sem pensar e depois se culpa? São dois desequilíbrios diferentes. Um é yin, em excesso, introspecção, sem movimento, paralisia. O outro é yang, é excesso, ação, sem consciência. E nenhum dos dois vence com consistência. O segredo é agir com presença. Quando o yin escuta o yang, executa, nasce a ação inspirada. Aquele que não cansa, porque vem da alma. Um yin forte, a alma é forte. Esse é o ponto de integração que a gente trabalha no treinamento Yin Yang. Unir corpo, mente e consciência para que a vida flua com propósito e leveza. Caminhando entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Nós somos sensíveis e condutores dessa transformação. Usando esses 5 pontos, essas 5 referências de transformação, você vai ter a sua energia calma e você vai ter uma ação posicionada naquilo que você quer realizar. Se você chegou até aqui é porque está pronto para vencer, mas agora entende que vencer não é ter mais, é ser mais. É clarear a mente, transformar medo em sabedoria, agir com propósito, manter o coração sereno e equilibrar fé e ação. Quando esses 5 centros se alinham, a energia vital, o Qi, flui sem resistência, flui com direção, flui com objetivo. E o universo começa a responder com sincronicidade. Vencer nesse nível é natural e você quer viver esse alinhamento e transformar a sua vida? Aprofunde, faça o treinamento Yin Yang. Lá você vai encontrar uma maneira de olhar para a sua energia, entender a sua energia, movimentar a sua energia e desenvolvê-la de uma forma a ter um autocuidado sobre si mesmo, um autodesenvolvimento e uma consciência plena daquilo que você tem que fazer para realizar o seu propósito. O link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você considera que precisa desse tipo de informação, desse tipo de orientação, desse tipo de acolhimento. Inscreva-se no canal, deixe um like, ative o sininho de notificações. É muito bom você estar participando dessa jornada conosco. E lembre-se, a sua energia constrói a sua realidade. Aprenda a cuidar dela.